Senhores telespectadores do canal 17, UniTV, muito boa tarde. Nesse momento, damos início ao programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde, que vai ao ar todas as quartas-feiras neste horário. Neste primeiro bloco, temos a honra de receber como convidada a escritora, professora, pesquisadora e conferencista, a acadêmica Franci Machado D'Arigo. Graduada em História e pós-graduada em Filosofia, Franci é membro de diversas instituições culturais. Boa tarde, Franci. Boa tarde, Mônaco. Muito obrigada pelo convite. É um prazer imensurável estar aqui, diante desta tela, falando com muitos e muitos espectadores do nosso estado do Rio, quiçá do Brasil. Vamos às perguntas. Pois não. Sabemos que você fez vários cursos de extensão universitária. Poderia nos citar alguns deles? Eu considero sempre muito difícil, Mônaco, falar de nós mesmos. Nós executamos nossas tarefas e as colocamos quase que de lado. Ficam guardadas ou vão lançadas ao público, como diz tão bem agora o atual Prêmio Nobel de Literatura, o nosso peruano, Vargas Llosa, que diz o seguinte: uma obra pronta, preparada, é como um gato lançado ao ar. Então, nós nos preocupamos enquanto estabelecemos contato direto, depois nos escapam os assuntos, os temas, os estudos, os ensaios, que, aliás, é a minha linha preferida de trabalho, ensaios. Muito bem, Franci. Queria falar da extensão universitária, são tantas que eu quase me perco. Eu fiz extensão universitária, minha graduação primeira foi na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, a Universidade Santa Úrsula. Então, lá eu fiz História. Depois, voltei lá mais tarde, muito mais tarde, me pós-graduei em Filosofia. Mas fiz àquela altura da graduação vários cursos de extensão. Aproveitei muito meu tempo. Eu já era casada, mãe de filho, como se diz no Brasil, mãe de filhos, e fiz cursos no Real Gabinete Português de Leitura, que eu integro desde 1978 como protetora da biblioteca. É um título vitalício que me foi oferecido pelo Real Gabinete Português. Lá sempre houve um centro de estudos, no qual centro de estudos eu executei, participei de vários cursos, então, de pós-graduação, pegando Damião de Góes, na História de Portugal, pegando Arqueologia de Portugal, enfim, tantos e tantos cursos, a época da pré-América, aquela conquista toda que houve, que nós acompanhamos tanto dentro da linha da história. Então, foram muitos cursos. Depois, também, mais tarde, eu vinha fazer aqui na UF mesmo, eu fiz Nietzsche, genealogia de Nietzsche, foi muito interessante também, com uma professora, doutora em filosofia, professora da Sorbonne, que veio a falecer depois, mais tarde, muito mais tarde. Mas, enfim, com ela fiz também curso sobre Nietzsche aqui, e também sobre Machado de Assis. Na casa de Rui Barbosa, eu também fiz uma pós-graduação muito importante, que foi uma preparação para a pesquisa da história, um assunto muito importante. E por aí foi minha vida, e até hoje é assim, continuando. Parabéns por tudo isso. Obrigada. E quais as instituições culturais a que você pertence, Franci? São algumas também que eu considero sempre da maior importância, porque ali estão as pessoas que acreditaram em nós, que confiaram em nós, as instituições importantes da nossa cidade, do nosso estado, do nosso Brasil. Enfim, eu integro, por exemplo, a Academia Gonçalense de Letras, onde ocupo a cadeira número 6, e a patronímica é de José Honório Rodrigues, cadeira número 6, que foi, por sinal, escolhida por mim. José Honório Rodrigues, um grande
historiógrafo, historiador também, mas o historiógrafo é o que trabalha com a escrita da história. Sem dúvida. E por aí também outros tantos, Cenáculo Fluminense de História e Letras, minha cadeira patronímica Olavo Bilac, né, cadeira número 14, na ABDL, no Rio, que é a Academia Brasileira de Literatura, eu ocupo lá a cadeira número 6 também, que é patronímica de Câmara Cascudo. Então, felizmente, eu pude sempre, na medida do possível, escolher os meus patronos. Isso é muito bom, porque há pessoas que querem só entrar para a academia, integrar a academia. Mas, de fato, tenho tido esse privilégio. Tem outras instituições que depois, ao longo do programa, colocaremos. Câmara Cascudo foi o nosso grande folclorista, autor daquela do famoso dicionário de folclore brasileiro, né? 1000 livros publicados, né? Uma beleza. Todos sabemos de sua grande contribuição à cultura. Poderia nos lembrar alguns dos seus trabalhos monográficos produzidos ao longo de sua bela carreira? Muito obrigada. E também seus livros, já que todos tiveram grande aceitação. Nós sempre nos traímos, porque nós cuidamos dos livros dos outros. Eu editoro alguns livros e depois nos esquecemos, deixamos de lado um pouco a nossa própria obra. Agora mesmo eu estou sendo compelida a publicar alguma coisa sobre ensaios de história, que é o que eu faço, ensaios de história, na linha da história sempre, e da filosofia também, mas, enfim, ensaios historiográficos. E agora eu estou por lançar, já está no prelo, o título que eu tenho aqui é Ensaios em Historiografia, um livro com 240 páginas, vai ser fortinho, e, enfim, é uma matéria muito interessante, com vários artigos nossos, vários estudos de ensaio. Temos outros, claro, muitos deles. Temos uma parte interessante também na historiografia e na pesquisa, em que eu me coloquei junto de uma personalidade da maior importância para o Brasil, para a fotografia do século XIX, que depois, surpreendentemente, veio a ocupar um lugar de destaque na história do Brasil, que é o Juan Gutiérrez de Padilha. É um livro, as primeiras páginas são de pesquisa minha, com assuntos inéditos, trouxemos uma matéria muito interessante, muito importante. E, ao fim e ao cabo, tem toda essa parte que foi pesquisada por mim, toda essa parte em inglês. Então, é da maior importância. Uma fotografia muito boa, uma iconografia pesquisada por Pedro Carpe Vasques. Então, esse é um livro muito importante, que, feliz e infelizmente, né, está esgotado, mas o autor me diz, o Jorge Ermakoff me diz que vai publicar de novo, tomara que sim. E temos também... Desculpa. E o Pedro Vasques, ele tem um belo trabalho chamado Fotografias de Niterói. É um livro que focaliza Niterói do início do século passado. É uma obra que realmente é encantadora. Seduz. E a Niterói Livros fez muito bem em editá-la. Continue, Franci. Temos também depois, o mesmo tema que está aqui feito por Jorge Ermakoff, está aqui reproduzido o texto de Juan Gutiérrez de Padilha, a uma certa altura aqui, como eu marquei, também o mesmo assunto, que ele teve a feliz ideia de trazer essas fotografias o negro na fotografia brasileira do século XIX. Um livro muito importante do Jorge Ermakoff. Tenho também outro aqui, que é o mesmo tema, que está reproduzido nesta outra obra também de Jorge Ermakoff. Então, eu estou muito feliz. É pena que muitos dos nossos leitores não saibam fazer essa leitura. São trabalhos da maior importância, mas como minha obra está muito dispersa por revistas, por jornais, enfim, por editoração, é importante isso.
é que, às vezes, nós temos dificuldade em ingressar em algumas instituições, porque a quantidade de obra está dispersa e, por isso mesmo, o total da obra não é sempre reconhecido. Agora, eu estou cuidando mais de perto disso, em vez de jogar meus assuntos por revistas só, por jornais e tal, estou também reunindo com mais capricho em textos. Temos, por exemplo, na revista Elistas Escrevem 3, temos aqui um belo trabalho, uma bela apresentação, modéstia à parte minha, porque isso tudo é resultado de muito estudo, de muita pesquisa, de muita entrega, desde a minha infância e da minha adolescência. Eu costumo dizer que não chegamos, de repente, a uma academia ou a um meio cultural. Nós todos que estamos aqui presentes hoje, batalhamos nisso de longa data. Aqui eu tenho João Lúcio de Azevedo, que por acaso e por escolha minha, e aqui Elistas Escrevem 3, Duelos da Comunidade Internacional Lusíada, que eu integrei por muitos anos, e também fui presidente aqui em Niterói, e depois cheguei a diretora continental também. E João Lúcio de Azevedo é meu patrono no Instituto Histórico e Geográfico de Niterói. Franci, eu tenho recomendação, o Antônio Conselheiro Revisitado e Manhanças de Amor foram duas obras que alcançaram sucesso. A repercussão foi muito favorável no meio literário, meio cultural. Fale-nos um pouco a respeito dessas duas obras. Pois não, Mônaco, com prazer. Manhanças do Amor está aqui. É o seguinte, eu não me considero ainda hoje uma poetisa, porque minha linha é outra. Acontece que me pediam, amigos meus me pediam para publicar meus poemas. Poemas que já eram, de alguma forma, conhecidos pelo público, que eram publicados em jornais nossos, aqui da cidade, também do Rio de Janeiro, de Itaocara, onde temos nosso grande amigo, né, incentivador nosso, que é o Kleber Leite. Eu tenho, então, publicado agora Manhanças do Amor, a convite e por exigência de amigos nossos. E é um livro que de fato está esgotado, mas eu não me atrevo. Eu fiz uma incursão ligeira na poesia. Agora mesmo estou com um compromisso enorme para a próxima sexta-feira, onde é uma posse minha, e falaremos mais à frente disso, né, desse assunto importante também para a minha vida. E será todo em cima da poesia, porque a minha madrinha, que vai me saudar, é uma decana da instituição, e ela é uma grande poetisa brasileira. É a Marita Vinelli? Marita Vinelli. Sim. Aqui é conselheiro, né, revisitado. É uma pesquisa muito importante que eu desenvolvi enquanto me pós-graduei numa pesquisa, numa área de pesquisa importante para mim, definitiva na minha vida, que foi na casa de Rui Barbosa, com um professor brasilianista americano, Robert Levine, falecido em 2004, lamentavelmente. Eu já tive a oportunidade de registrar no meu currículo o falecimento dele, mas um grande professor. E lá eu escolhi o tema Antônio Conselheiro, que ganhou o título Antônio Conselheiro Revisitado, de muito sucesso, sim. Esse livro, desculpe, Mônica, Marcos Almir Madeira, que foi presidente do PEN Clube do Brasil, e já estamos chegando lá, ele trazia Antônio Conselheiro na mesa de trabalho dele do PEN Clube. Isso eu soube, não fui eu que vi, mas o secretário, àquela altura, nosso amigo, grande acadêmico, que hoje vive mais em Londres, que é o Silvio Lago Filho, ele era secretário ainda àquela altura, e, naturalmente, ele me deu essa notícia, eu gostei muito de saber. Marcos Almir Madeira, que eu estou agora distinguindo a figura dele também na próxima sexta-feira, oportunamente. Franci, dentre seus trabalhos publicados na revista do Senaco Fluminense de História e Letras, dois despertaram minha atenção. Um é a bibliografia de Maurílio de Gouveia, que eu conheci e que tem uma das principais obras sobre a história da escravidão.
E também um trabalho em memória de Gersi Pinheiro de Souza, muito querida, uma pessoa que eu tinha assim uma admiração muito grande. Então eu queria, França, que você me explicasse sobre a razão desses 2 belos trabalhos que você produziu. Você citou Maurílio de Gouveia, foi um trabalho muito importante, que foi depois de Gersi Pinheiro de Souza até. Foi muito importante também, porque eu tive, acho que o historiador, eu não me considero historiadora, mas, enfim, ligados com o estudo da história, né? Então a gente automaticamente se insere no grupo. O historiador tem esse feeling, esse sentimento, essa sensibilidade, Mônaco, de perceber o que está ali, o que é importante. E eu gostaria tanto que Niterói pudesse publicar a obra de Maurílio de Gouveia, republicar, porque foi um homem assim reconhecido a certa altura aqui no Brasil por muitas outras instituições. É verdade, e várias obras ele publicou, inclusive sobre o Marquês de Paraná, de Belmonte a Veracruz, muito bem, Fluminenses no Conselho do Império e outras tantas obras. Muito bem lembrado, né? Mônaco, muito bem lembrado. Não fora você o nosso bibliófilo daqui. E a Gersi Pinheiro de Souza? Gersi Pinheiro de Souza, meu contato com ela foi assim de extrema delicadeza, de extrema amizade. E qual não foi minha surpresa quando ela me convidou para eu editorar alguns livros dela. Eu tenho aqui Luzes do Berço, né, poemas, que foi um livro que ela quis publicar na volta da visita que fez à Terra Santa, Gersi Pinheiro de Souza. Deixou-nos muitas saudades, uma mulher extraordinária, verdade. Das maiores poetisas e escritoras do Brasil, reconhecida, inclusive, por Mariná, né, de Moraes Sarmento. Por acaso era campista como eu. Isto. E também publiquei dela Praia Deserta. E aqui uma fotografia dela, que nem é das mais felizes, mas, enfim, é que nós temos aqui Gersi Pinheiro de Souza. França, ao longo de sua carreira, recebestes inúmeras homenagens. Poderia nos citar algumas? Sim, nós temos aqui, eu trouxe, viu? Parecia que eu vinha morar aqui. Hoje vim trazendo, como se diz em Portugal, uma mobília. Eu vim trazendo um carrinho, desses carrinhos de aeroporto e tal, vim trazendo. Porque eu quis trazer minha obra para mostrar aos telespectadores. Aqui eu fui muito homenageada pelo Elos da Comunidade Internacional Lusíada, que eu presidi, que vinha me tornar, como falei ainda há pouco, diretora continental. Aqui eu tenho a medalha do fundador, como escritora niteroense. Escritores niteroenses, medalha Luiz de Camões, por sinal. Bueno. Tenho aqui também, da Câmara Municipal de Niterói, por exemplo, eu tenho do escritor José Cândido Carvalho, uma distinção muito importante também na minha vida acadêmica. José Cândido Carvalho, que era campista como eu. Aliás, essa medalha eu tive o orgulho, né, de ter solicitado à Câmara Municipal que instituísse. Mônaco é o nosso grande incentivador, é inominável. Aqui temos a medalha, que eu acho tão interessante essa medalha, ela é tão importante, assim, tão enfeitada, não é? Parece uma medalha feminina, enfeitada. É da Academia Friburguense de Letras. Eu integro na cadeira de José Veríssimo, né? Que foi Eu estou vendo que você está com uma série de homenagens aí exposta aí na mesa. É bom focalizar o conjunto. Aqui temos Mérito della Dante, que foi quando Dante eu recebi Alighieri. Dante Alighieri, foi em Nova Friburgo. Então, sim, eu recebi o Mérito della Dante antes de integrar a instituição. Depois eu cheguei lá e cheguei a ser vice-presidente e depois, em seguida, passei a ser do Conselho da Dante Alighieri de Nova Friburgo. Razão porque amanhã estarei no Cenáculo Fluminense de História e Letras. E eu falarei sobre isso também. Na homenagem a Dante Alighieri, é uma conferência de 40 minutos,
hão de ter paciência para me ouvir. Eu acho, Franci, para você, pelas homenagens que estou aqui observando, nós teríamos um programa para falarmos sobre a respeito. E falando sobre o Dante Alighieri, autor do clássico Divina Comédia, do Renascimento italiano, fale-nos a respeito da tão aguardada conferência que será realizada amanhã no Cenáculo Fluminense de História e Letras. Como será? Às 16h30 estaremos lá. É uma sessão normal, mensal, sessão acadêmica do Cenáculo Fluminense de História e Letras. Acontece que o presidente foi de uma gentileza, de uma sensibilidade acadêmica marcante, que é o Júlio Vane. Ele me cedeu a meu pedido, o dia 29 para a sessão 28 para a sessão do Cenáculo, quando, na verdade, deveria ser na última sexta-feira do mês, porque na última sexta-feira do mês ele estará conosco no Rio, no PEN Clube do Brasil. Eu, então, ante a solicitação dele de apresentar Dante Alighieri, que muito me honra, enfim, estaremos lá amanhã falando de Dante da Idade Média, nascido em 1265 em Florença. Certo. Então, o Júlio Vane é uma figura, uma personalidade que muito admiro. Trocamos sempre assuntos, né? E eu sempre o apoiei nas suas belíssimas iniciativas. Recebemos convite para a solenidade de posse no PEN Clube do Brasil, no próximo dia 29, sexta-feira. Já depois de amanhã. Quem fará recepção? Como se sente, Franci, em ingressar como membro titular em tão importante instituição que é presidida atualmente pelo professor Cláudio Murilo Leal? Como você se sente? Cláudio Murilo Leal, que é um grande escritor, um grande poeta também, e que foi diretor da Casa do Brasil em Madrid por 10 anos. É uma importante figura, o homem também de uma sensibilidade enorme. Eu tenho comentado tudo que eu peço ao presidente para fazer na sexta-feira, durante a minha posse, ele permite, e eu estou só me achando, como se diz agora, né? Mas, enfim, é um marco na minha vida. E me preocupa até essa questão de, será que eu estou fechando o meu círculo? Será? Eu não quero fechar meu círculo, eu quero ter outros horizontes. Não falo isso com medo, com receio, não. Mas, enfim, me preocupa sim. Mas eu não quero todos os títulos, é evidente que não. Quero alguns títulos só. Não, a posse será amanhã, sexta-feira, na Praia do Flamengo, 172, 11º andar. Sim. Franci, nós estamos chegando ao final do programa. Serei saudada por Marita Vinelli, que é uma certo. Decana. Obrigada, Mônica. Eu queria saber como você vê o atual movimento literário em Niterói. O movimento literário em Niterói eu vejo com uma força máxima. Assim, meu marido, que é engenheiro e foi engenheiro ferroviário ao longo da vida, da nossa vida em comum, eu vejo Mônaco como uma locomotiva, de fato. Muito obrigado. O Mônaco é incentivador máximo da nossa cultura. Com o Mônaco é uma coisa, e eu não quero nem pensar nunca sem o Mônaco. Obrigado, tá bom? Obrigado. É com o Mônaco que dá força a todos nós, que nos ouve, que tem paciência de nos ouvir, de nos encaminhar, de nos promover. É uma figura realmente, não fora ele, do mês de março como eu. Ele é generoso por natureza e justo. Muito obrigado pelas suas palavras. Que agradeço. Vamos às notícias que temos a apresentar. Hoje, na Academia Niteroense de Letras, às 17 horas, dentro do ciclo de palestras, Gilson Rangel Rolim fará palestras Humor na Literatura. Hoje, às 17 horas, na sede da Academia Niteroense de Letras. Na OAB, logo mais, no projeto que é coordenado pelo Sérgio Chacon,
teremos uma reunião, e nessa reunião serão homenageadas as acadêmicas Neide Barros Rego, que por sinal é a intelectual do ano, e também a grande incentivadora, grande batalhadora, que presidiu com grande brilhantismo o Cenáculo Fluminense de História e Letras, que é a professora Márcia Peçanha. Então, a Neide Barros Rego e a Márcia Peçanha serão homenageadas logo mais na OAB. Também gostaria de anunciar que no dia 9, o Rotary Clube de Niterói Norte, por ocasião da Semana da Cultura, com muito orgulho, né, que eu recebi essa indicação, para ser a figura homenageada pelo Dia da Cultura no Rotary Clube. Também quero falar sobre a recepção que tivemos em Rio Bonito, onde foi prestada homenagem ao poeta Bel Lopes, com o lançamento do livro da nossa querida Franci Machado D'Arigo, e também, na oportunidade, homenageamos o grande acadêmico Leir Moraes. Domingo, no Centro Cultural Maria Sabina, palestra da acadêmica Márcia Peçanha, que falará sobre 150 anos sem Casimiro de Abreu. Considerações finais da nossa convidada. É um prazer, Mônaco, ter estado aqui. Com muita pena, a gente chega ao final. Eu vim mesmo para estar aqui à vontade, trouxe o que eu tinha que trazer, o que eu precisava trazer, para mostrar a você e aos telespectadores. É bom que o público nos conheça mais e melhor. Queria agradecer o convite mais uma vez e dizer que estou às ordens. Não lido muito bem com a câmera, com o microfone um pouco melhor, mas, enfim, nós escrevemos, nós não somos da oratória propriamente dita, né? Futuramente será novamente convidada a participar do nosso programa Grupo Mônaco de Cultura e Saúde. Muito obrigada. Despeço-me agradecendo a presença da acadêmica Franci Machado D'Arigo. Eu que agradeço. E aos telespectadores, lembrando que o programa é reprisado às quintas-feiras, às 21 horas, sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sábado, às 16 horas. O segundo bloco terá o comando da nossa querida acadêmica, psicóloga e brilhante Elizabeth do Vale. Muito obrigado a todos e até a próxima quarta-feira. Boa tarde para você, estamos aqui com mais um Bem-Estar e Saúde e hoje trazendo uma pessoa muito especial, que é o Vanderlino Teixeira Leite Neto. Acertei? Vanderlino é uma pessoa assim, muito especial pelo fato dele concentrar na minha leitura uma sensibilidade muito grande. É um escritor com várias obras publicadas, é um poeta, a gente trouxe alguma coisa aqui dele, e uma pessoa admirável no tocante a essa parte de buscar sempre a consciência maior de si mesmo. E a importância dele no nosso programa é exatamente que ele possa nos dar um pouco mais dessa consciência que ele já ganhou de si mesmo e possa nos passar, então, um pouco dessa sua experiência a respeito de como buscar o bem-estar, né, e buscar a saúde no dia a dia, dando continuidade, né, a cada dia com uma consciência maior de cada passo, né, e de cada momento vivido por ele. Então, eu gostaria, Vanderlino, primeiro de te dizer que você é muito bem-vindo aqui. É um prazer muito grande ter você aqui no Bem-Estar e Saúde. Muito obrigado. Eu agradeço o convite, estou muito feliz de estar aqui. Boa tarde a você, aos telespectadores do Canal 17.
e pelos elogios que andou fazendo aí, aumenta a minha responsabilidade. Espero que eu atenda aí os seus com certeza. anseios. E com certeza vai atender e ainda vai voltar muitas outras vezes. Com prazer. Né? Então, Wanderlina, eu queria que você dissesse para a gente a quem ou a que influência você deve as suas escolhas. As minhas escolhas, sobretudo aos meus pais, né? Sobretudo aos meus pais, aos meus amigos, a minha visão de vida. Eu acho que as escolhas a gente vai fazendo à medida em que a gente vai caminhando, né? Mas eu tenho um exemplo, eu perdi meu pai muito cedo, ele morreu com 47 anos, eu tinha 21, e estou com minha mãe prestes a fazer 90, mas eu sempre me pautei muito na formação que eles me deram, né? E no mais, nas amizades que eu prezo muito, eu sempre procuro ver o que essas pessoas têm de bom e que eu possa sugar dessas pessoas. Eu sou um sugador das coisas boas das pessoas. É um parasita no bom sentido. Um parasita no bom, exatamente. E também estou sempre refletindo a respeito dos passos que eu venho dando ao longo da vida para ver se é por aí mesmo, né? Eu acho que as influências são essas. Você acha que através do que você escreve, você se conhece melhor? Porque eu acho que a escrita também tem essa função, né? Eu acho que sim. A escrita, para mim, né, eu escrevo tanto prosa quanto verso, né, contos, crônicas, poemas e outros. Mas eu acho que à medida em que você vai escrevendo, é realmente uma busca, é como se você estivesse dentro de uma mina daqueles mineiros lá do Chile, né, e tendo que arrumar uma saída sabendo que não vem cápsula te buscar, não. Você que vai ter que subir por aquelas escarpas da mina e chegar lá em cima. E aí a escrita é exatamente essa, eu acho, né? Que é essa forma de você conviver com os seus espantos, com as suas descobertas, com as suas tristezas, com as suas alegrias. É a produção que vai brotando dessa caminhada, né? Dessa caminhada, e você dividindo isso com as pessoas que, porventura, possam ler aquilo que você escreve. Né? Com certeza, e nós gostamos muito do que você escreve. Eu, pelo menos, tudo que leio, que produção sua e a seu respeito também, gosto muito. Wanderlino, e a importância do esporte na sua vida? Isso foi fundamental. Eu pratiquei esporte desde menino, joguei futebol quase que profissionalmente. O meu pai, que eu já citei aqui, que foi tão importante para mim, mas nesse aspecto ele cortou o meu barato. Cortou? Não, meu filho, vai estudar e tal, depois ele me desestimulou um pouquinho, mas eu joguei futebol. Aqui em Niterói, antigamente, nós tínhamos campeonatos de futebol com estádios, havia muitos estádios aqui. E tivemos um campeonato tínhamos até um campeonato profissional em Niterói. Isso na década de 60, faz tempo, né? Eu joguei na seleção do estado do Rio, joguei futebol de salão, de praia, de campo. Sempre pratiquei muito esporte e tive que parar aos 49 anos por causa de uma hérnia de disco que eu resolvi conviver com ela sem ter que operar. E aí o médico falou para mim assim, você até pode jogar futebol, mas não pode cabecear. Aí eu perguntei para ele, mas doutor, você já jogou futebol alguma vez? Eu acho que não, né? Porque jogar futebol sem cabecear é inevitável, namorar sem beijar, não tem como, né? Então eu resolvi parar. E a hérnia de disco, então, é na cervical? Na cervical, mas eu continuei fazendo exercício, né? E até negociei comigo mesmo. Eu me aposentei, nós até conversávamos isso ali nos bastidores, né? Eu me aposentei com 30 anos de serviço, perdendo 30% da minha aposentadoria para poder me dedicar a mim mesmo, cuidar da minha saúde. Ganhar em saúde. Acho que saúde não tem preço, então eu comprei a minha saúde e me aposentei já tem algum tempo. E a partir daí, as minhas manhãs são dedicadas a caminhar, a hidroginástica, a musculação. É claro que eu sempre fui magrinho, continuo magrinho, mas pelo menos não perco massa muscular para poder continuar caminhando. Eu tenho muita consciência da importância de você cuidar do seu físico, para que você... A ciência vem prolongando a vida da gente, mas ela ainda não conseguiu achar uma qualidade de vida adequada se a gente não colaborar com isso. Com certeza. Né? Então eu procuro fazer a minha parte. Procuro fazer a minha parte. E acima de tudo eu te trouxe aqui exatamente para você poder colocar isso para o nosso telespectador, que é possível a gente fazer uma escolha por estar melhor e por conquistar
como você falou aí, né, a respeito da sua hérnia de disco, você não fez a cirurgia. Não. Você conquistou o bem-estar a partir do momento que você se voltou, né, voltou o seu olhar para essa situação e contribuiu para dar conta de ficar bem. Eu passei a perna nela. Ela está aí, mas ela... Vou conviver com ela e me incomoda um pouquinho, mas é suportável. Mas não a ponto de você ter que fazer isso. Agora eu tenho uma coisa, é o seguinte, chega um determinado momento da vida da gente, uma certa idade, eu estou nessa idade, eu estou com 67 anos, que a gente começa a conviver com dois companheiros de viagem, né? No trem da vida da gente, ali no mesmo vagão, no mesmo banco, do lado da gente. Depois de uma certa idade, estão ali dois companheiros que vão ser inseparáveis da gente, que é o envelhecimento e a finitude. Quer dizer, a velhice e a morte. Serão companheiros de viagem no trem da vida, inexoravelmente, estão ali. Até que a gente parta, né? Até que a gente desista deles, né? Mas eles não desistem da gente. Então, a gente tem que lidar com isso de alguma forma. Administrar isso. Né? E eu vejo que você pode manter essas duas companhias ali, não muito insuportáveis, cuidando do seu corpo e da sua mente, da sua alma, do seu espírito e tal, não é? Então, do corpo a gente já falou. Fazendo exercício, alimentação, eu procuro também me cuidar muito em termos de alimentação. Não aquele negócio xiita de só pode comer folha, nada disso não. Mas não extrapolar, não comer muita gordura. Então, eu cuido dessas coisas também. Não é? Eu acho que nesse aspecto nós somos muito parecidos. Temos uma certa disciplina no alimentar. Ser disciplinado nisso aí para poder dar uma chance ao seu corpo de gozar de maior vitalidade. De prosseguir com essa vitalidade. Uma outra coisa que eu acho, aí com a mente, como é que eu vou fazer para equilibrar a minha mente? Primeiro é você ser uma pessoa que não tenha inveja, que não guarde rancor, que não tenha mágoa, sabe? Que não alimente afetos destrutivos. Coisas menores, sentimentos menores, entende? Isso não vale nada, que não fique muito vaidoso das coisas, fique feliz com que as pessoas reconheçam o seu valor, mas modere a sua vaidade, porque não é por aí. Então, acho que se você for uma pessoa que veja a vida de uma forma serena, é uma coisa que está faltando muito. O Chico Buarque e o Sivuca têm uma música que eles falam, agora me esqueci o termo aqui, no tempo da... Você quer dizer que o importante é o significado da vida. E o significado que a gente tem na produção que atinge o seu semelhante no sentido do bem comum. Lembrei, no tempo da delicadeza. Eu acho que você tem que viver a vida com delicadeza. Com delicadeza. E aí você começa a ajudar a mexer com a sua cabeça. A outra coisa que me ajuda muito é uma... Você já me perguntou isso no início, quando eu falei que aquele negócio de sair da mina, é a literatura. A literatura que, desde cedo, eu já, no tempo de escola, eu já escrevia, havia umas estampas que a professora botava no nosso, acho que você deve ter apanhado esse tempo também, e a gente tinha que escrever alguma coisa para aquelas estampas, e eu sempre gostava de escrever ali. Às vezes era uma descrição, às vezes era uma história que você então tinha a literatura, desde pequeno, você também tem esse prazer pela literatura. E aí eu procuro trabalhar por meio da literatura essa convivência com esses dois companheiros de viagem aqui, com o envelhecimento e com a finitude. Não somente isso, quer dizer, a minha escrita não se pauta exclusivamente nisso, mas passa também por aí, quer dizer, eu começo a conviver com isso, a escrever sobre isso, isso ajuda a entender um pouco mais. Por exemplo, sobre a velhice. Eu tenho duas coisas ligeiras aqui. Então leia para a gente. Está aqui nesse livro meu, chamado Retrato Sem Moldura. É um textozinho muito curto, que eu chamo de Devoro-te, ainda que me decifres. Então o texto é assim: quando o saco de aniagem, onde guardava suas perdas, ameaçou romper-se em suas costuras, matou a charada. A figura a espreitá-lo por detrás da vidraça, sorriso zombeteiro, era de fato a velhice. Quer dizer, o camarada deu de cara com a velhice, olhando para ele por detrás da vidraça. O que fazer com isso? Né? O saco de aniagem já está começando a se romper nas suas costuras. As perdas já vão saindo por ali, né? E agora? Aí
eu fiz uma coisa... desintegrar-se gradativo. Exatamente. Aí eu fiz uma coisa, escrevi uma coisa que já está publicada no meu site, que eu chamei de Decálogo da Velhice. Eu não sei se você quer ler, quer que eu leia, o que você prefere? Não, lê você. O Decálogo da Velhice é um registro de 10 momentos de reflexão sobre o envelhecimento. Então vamos lá. Então o primeiro diz assim: no aconchego do útero, a velhice começa a tecer sua teia. Sim. Segundo, descartada a sedução dos eufemismos, velhice é velhice mesmo e como tal deve ser celebrada. Nada desse negócio de terceira idade, isso é para enganar a trouxa. Velhice é velhice mesmo e ponto final. E vamos celebrá-la. Mas chegarmos lá, Vanderlino, chegar né? aos 67 com esse corpício e essa pele, a gente quer também, né? Então vamos lá, vamos aprender. Então vamos celebrar porque chegamos lá. A gente vive num país de bactéria. Como é que está chamando agora, aquela que está lá por Brasília, mais agora resistente que as outras, superbactéria. A superbactéria, a bala perdida, né? A bala perdida. Já está aí há muito tempo, a violência só agora que estão falando nela. Uma série de coisas, a gente passa por tudo isso, incólume, então a gente tem que celebrar, né? O terceiro diz assim: a velhice suaviza-se pela aceitação do inexorável e pelo desejo de agir na construção do ainda possível. Sim, isso é muito importante. Construir no ainda possível. O quarto diz que qualquer pessoa tem o direito de assumir a velhice e de se expor sem constrangimento às marcas do tempo. Marcas do tempo, tem aqui nesse meu livro de Haikai, no Asas na Pedra, que diz mais ou menos assim: as marcas do tempo, sempre fiéis companheiras, por que rejeitá-las? Deixa elas aí, né? Estão aí, é sinal de que a gente caminhou, né? Agora nós estamos no quinto mandamento aqui do meu decálogo. Idade avançada por si só não impõe respeito. Os pilantras também estão sujeitos ao envelhecimento. Sim, e como? O sexto diz que ao velho são permitidas anualmente meia dúzia de ranhetices e igual quantidade de impertinências, pelas quais será perdoado sem necessidade de penitências. O sétimo, são prerrogativas do portador de velhice o pijama de flanela e meias de lã para esquentar o corpo, e afetos de neto para aquecer a alma. Afetos de neto, olha, não tem nada igual. Eu tenho meus netos, sou avô genérico, né? Avô genérico, porque os meus filhos não me deram netos, mas a Lena, que é a minha companheira, me deu. De repente, 3 netos. Neto de tabela. Dizer, uma né? de 2 anos e meio, uma netinha de 2,5, uma de 2 meses e um neto que vai nascer agora em dezembro. A mais velha já me chama de vovô Lino e tal. Então, eu estou fazendo já um pré-vestibular para quando os meus netos de fato vierem. Então, eu digo para eles que eu sou avô genérico. Então, eu já tenho esse afeto dos netos e tenho lá, evidentemente, também que meu pijaminha de lã e a minha meinha, né? Sou meinha. Eu também gosto de uma meinha no frio. Para poder esquentar o corpo. Agora, o oitavo diz que a quem envelheceu é facultativo cozinhar o presente em fogo brando e o futuro em banho-maria. É isso aí, o futuro em banho-maria mesmo. No nono, diz que o sonho não é privativo do jovem. Também ao velho reserva-se o privilégio de adubar quimeras. Que beleza. E por fim, o 10º mandamento do meu decálogo: envelhecer é caminhar serenamente em direção ao crepúsculo. Eu vou te oferecer, já que esse aqui está publicado no meu site, que os outros poemas que eu trouxe aqui sobre a outra face, esses eu vou te dar de presente. Maravilha, depois eu faço uma dedicatória para você. Vai autografar para mim. Vanderlino, mas então eu estou vendo aqui que essa questão do poeta ser um fingidor, me parece que aí você está se retratando integralmente. Como é que você vê essa questão do o poeta é um fingidor? Eu acho que às vezes sim, às vezes não, né? Aqui no caso eu não estou fingindo nada, né? Aí eu estou me revelando, eu estou me desnudando. Eu acho que o Mas poeta... Mas como é que é a sua preferência justamente ao poetar? Eu acho que o poeta pode ser um fingidor ou pode ser um stripper, né? Ele pode se desnudar, ele pode se desnudar. Então, no caso aí, eu estou fazendo um striptease da minha alma, né?
Mas eu acho que os dois são importantes, são interessantes. Não necessariamente no que eu escrevo você vai me identificar. É porque eu trouxe para aqui... Pois é, mas acontece que não existe isso. Olha, olhando pelo viés, né, da psicologia, por exemplo, não há como você escrever não sendo você. Por mais que você queira não falar de você, ainda assim, por mais que você quisesse fazer isso, não poderia. Eu acho que às vezes dá. Você pode fazer um conto, por exemplo, em que você pode se basear em situações de outras pessoas. Mas ainda assim a visão é a sua. Você sempre coloca... Né? A subjetividade é a sua. É o seu olhar para ver aquilo, é o seu olhar para descrever aquilo. Mas não assim tão nu, tão cru como está nesse texto. Tirando os véus dessa maneira, né? Com esse objetivo mesmo. Porque eu trouxe textos aqui, como você me disse qual era o objetivo da nossa conversa, trouxe textos que fossem voltados mesmo para essa vertente. Wanderlino, e quando é que o poetar aflora? Nos momentos de maior sofrimento, nos momentos de alegria? Não, eu não tenho assim uma receita para isso não, Elizabeth. O meu texto aflora, seja prosa, seja verso, ele aflora quando há um insight, quando alguma coisa acontece. Acontece muita coisa comigo quando eu estou caminhando na praia de manhã. Às vezes as pessoas até reclamam porque, poxa, passei por você não me cumprimentou, não me viu, chamam de mal educado. É porque das duas uma. Ou eu sempre caminho sem óculos, acho que o óculos me atrapalha. Eu me sinto meio com uma cangalha, como se fosse burro. Eu também é engraçado, eu tenho essa mesma... eu sinto esse mesmo mal-estar com óculos na rua. Não ando com óculos na rua, então já não estou conhecendo mais as pessoas. E como eu sou míope, às vezes eu não identifico. E passo quase sempre voltado muito para dentro do que está acontecendo, porque a inspiração está ali. O poeta, o escritor, de um modo geral, é uma pessoa que tem... primeiro, é uma pessoa sensível para captar as coisas que estão acontecendo, porque se você não tiver sensibilidade, você não vai conseguir escrever. Segundo, evidentemente... Acima de tudo, é um bom observador. Você tem que saber lidar com as palavras para fazer um bom texto. Né? Mas, então, eu ando muito ligado em tudo que está acontecendo, e às vezes é uma palavra... Eu gosto muito de sentar num bar para tomar um café, talvez um show, uma coisa, e estar ouvindo o que está acontecendo em volta. Eu fico muito pensativo com as pessoas, geralmente as mocinhas novas fazem muito isso. Caminham de manhã na praia com aquele fone de ouvido, música, ouvindo iPad, que chama, né? Ouvindo aquele negócio. Não tá agora ligado, é tudo, iPhone. iPhone, sei lá o quê. Sei lá. E aí você ela não tem oportunidade, está sempre ligada numa... Você não saboreia, que está em volta de você. Você não contempla mais a natureza e você não saboreia mais essa coisa da beleza natural, né? Tudo virtual agora. Então o meu escrito, ele se fundamenta nisso, nas percepções. Então eu não tenho um momento certo, eu não acredito muito nesse negócio que dizem, eu estava em tal lugar assim, veio uma inspiração e o poema saiu pronto. Eu acho que não, acho que escrever... Você vai tecendo o poema vagarosamente. Vai, às vezes ele fica lá aguardando, eu trabalho, retrabalho. Escrever é uma coisa que requer carpintaria. É obra de tecelão, de artesão. Né? Trabalhar, as palavras são muito interessantes e muito ardilosas. É obra de artesão mesmo. E me diga agora, o amor para você é uma coisa platônica ou ele pode ser vivido mesmo no dia a dia? Principalmente o amor conjugal. O amor tem que ser vivido na íntegra. Esse negócio de amor platônico é para Platão. Não é nada, amor tem que ser curtido, tem que ser vivido. Coisa mesmo de... Olha aí, gente, tá vendo? O amor tem que ser vivido, tem que ser curtido. Coisa de pele, de olho. Beijar muito. Muito, tem. E uma coisa que eu, por muito tempo, eu não fazia, até um dia que eu descobri que eu estava redondamente enganado. Você tem que dizer eu te amo para a mulher amada, ou no seu caso, para o homem amado, para o amigo, dizer você é meu amigo, eu gosto de você, entendeu? A pessoa tem que sentir que você curte mesmo. Eu curto mesmo, até porque você me conhece, assim, mais intimamente no sentido da gente frequentar a Academia Niteroense, vários eventos culturais e tal, e você já viu que eu sou uma beijoqueira, né? Eu beijo, abraço e gosto muito dos meus amigos, tenho muitos amigos
amigos, amigas, mas tenho amigos também, né? Esse negócio de dizer que amizade entre homem e mulher não existe, existe sim, que eu tenho muitos amigos. Claro que houve um momento em que eu achava que a pessoa que convivia com você no amor, você não precisava dizer para ela que você a amava, porque ela descobriria isso, né? Ela descobriria isso. Hoje eu acho que não, hoje a gente tem que declarar sim. Então, vamos ler mais alguma coisa sua? Eu vou ler, eu trouxe alguns textos aqui, mas nós estamos no final, são poemas curtos. Eu falei do envelhecimento, falei no decálogo, agora eu vou ler alguma coisa sobre a finitude, sobre a morte. Sim. E vou terminar com um que vai ser uma declaração à vida. Tá? O primeiro se chama assim, insubordinação. Os meus textos são muito curtos. Ele diz assim: meus amigos já não me respeitam feito antigamente. Ultimamente, de maneira intensa, vem acontecendo. Eles estão morrendo e não me pedem licença. O outro chama Brumas. Ele diz assim: fora das fronteiras dos meus álbuns de retratos, onde andarão meus mortos? Em que mares? Em que portos? E um aqui de... saudade, né? Exato. E tem outros aqui mais, mas não vai dar tempo. Então eu vou ler um que eu acho que é um contraponto a esses dois que eu li, que falam então de vida. Chama-se Luz e Sombra. Caminho pelo vale na manhã de inverno. O destino e seus ditames. Os olhos tristes do boi, fita farpas nos arames. Um cavalo lambe terno a crina da cria. Ora aqui, ora ali, o pássaro saúda o dia. Bem te vi, bem te vi. Enquanto a morte traça o norte, esculpe caprichosamente cada entalhe, a vida caminha comigo pelo vale. Então eu acho que é isso, a gente tem que caminhar com a vida pelo vale, né? Se a gente fizer isso, a gente convive com esses dois companheiros de viagem, de fim de jornada que eu citei. Consegue administrar isso direitinho. Vanderlino, eu agora vou pedir suas considerações finais, a gente está chegando no finalzinho do programa, mas eu quero dar ainda uns recadinhos, viu, pessoal da técnica? Não me tira do ar ainda não, hein? Eu quero agradecer mais uma vez ter vindo aqui conversar com você. Acho que a gente tem muito que conversar, né? Se o programa fosse maior, a gente poderia conversar você menos. É uma pessoa que tem muito a ensinar para a gente. Eu acho que, acima de tudo, nessa sua disciplina de conjugar corpo e mente. Eu não diria que eu tenho a ensinar, eu não tenho essa pretensão, não. Mas você pode, sim, dar o seu exemplo. Compartilhar com você. Porque você, inclusive, é uma pessoa que atingiu bons resultados, né? Nessas situações. Então, é um exemplo vivo de que quando a gente quer e quando a gente toma um caminho, né, e escolhe esse caminho como um objetivo a ser atingido, com um alvo a ser atingido, a gente consegue. Então, para vocês, eu trouxe o Vanderlino hoje para que vocês pudessem ver, sentir e realmente participar do que é querer, né, da importância que tem um desejo, um sonho, e da importância que é a gente desejar, cuidar bem de si, ter mais bem-estar e alcançar uma vida mais plena, né? Tendo saúde. E para vocês, eu vou me despedindo, mas antes eu gostaria de mandar um beijo muito especial para uma pessoa que me atendeu no Hortifruti da região oceânica, que, se não me engano, é o Fábio. Se não for, Fábio, me desculpa, mas você falou tão rápido o nome, eu fui embora tão depressa que eu não guardei bem. Mas eu acho que foi o Fábio, que disse que assistiu o programa da semana passada e me falou que a sua mamãe estava, inclusive, fazendo os exercícios respiratórios que eu, inclusive, exemplifiquei aqui como seriam. Então, para você, Fábio, meu beijo especial, e para todos os telespectadores que estão conosco, o meu beijo, e até a semana que vem. E participe conosco, tá? Mande seu e-mail, telefone, mas nos ajude, participe com a gente, tá bom? Até quarta que vem.